Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do Mundo de Gelo e Fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. Elia Nímeros Martel nasceu em Lança Solar, a sede ancestral de sua casa, entre os anos de 256 e 257 após a conquista, como a segunda dos filhos da princesa de Dorne com seu consorte. Ela contava então com um irmão mais velho, Doran, que tinha então 9 anos a mais, além dos irmãos Mors e Olivar, ambos falecidos, e viria a ganhar outro irmão, Oberyn, um ano seguinte. Elia nasceu prematura de 1 mês, o que levou seu irmão a ponderar que ela não sobreviveria por muito tempo, mas ao contrário de sua expectativa, ela sobreviveu e prosperou, embora sua saúde tenha permanecido frágil durante toda a sua vida. Durante seus anos de infância, ela foi bastante próxima ao irmão Oberyn, dada a pequena diferença de idade entre ambos, permanecendo como mais distante de Doran, que já era então muito mais velho, mas ainda assim, ela foi bem quista por ambos os irmãos, bem como por todos em Lança Solar. Quando ela cresceu para atingir a idade de se tornar prometida em casamento, Elia se converteu em uma mulher bela e esguia, com cabelos e olhos de um negro profundo e pele cor de oliva. Ela era descrita como gentil, amável e elegante, uma senhora de fino trato e boas maneiras, embora sua fragilidade decorrente do nascimento difícil continuasse a ser perceptível a olhos vistos, e Elia nunca tenha se apresentado como uma mulher forte ou vigorosa. Quando chegou o momento de buscar pretendentes adequados para Elia e Oberyn, eles partiram junto à mãe em uma viagem através de Dorne, da Campina e do Ocidente, em busca de potenciais noivos e noivas para os irmãos. Em Vila Velha, Oberyn zombou de um dos pretendentes da irmã, Baelor Hightower, a quem ela apreciara acima de todos os outros, por conta de um flato em um momento inoportuno, apelidando-o de Baelor Peidorreiro, e foi o final do interesse romântico da princesa pelo jovem. Sua busca eventualmente os levou até Rochedo Casterly, onde chegaram em um momento particularmente inapropriado. A senhora do castelo, Lady Joanna, havia acabado de falecer, dando à luz seu terceiro filho, e por isso toda a fortaleza estava profundamente mergulhada em luto, em especial o senhor de Lannister, Lord Tywin. Sendo assim, coube ao irmão de Tywin, Sor Kevan, entreter os dorneses até que o senhor estivesse pronto para eles. E quando a princesa foi recebida pelo Lorde, sua proposta de noivar o filho dele, Jaime, a Elia, ou a filha Cersei a Oberyn foi bruscamente recusada. Enquanto isso, Elia e Oberyn foram apresentados pelos gêmeos Lannister ao seu novo irmão, Tyrion, um bebê anão com cabeça maior do que o normal e membros curtos, que a jovem Cersei parecia detestar, mas Elia, por sua vez, o achou tão desejável quanto qualquer criança, querendo embalá-lo contra o peito como teria feito com outros bebês. Com a proposta de noivado recusada, a comitiva dornesa não demorou a partir do rochedo, e Elia e Oberyn permaneceram sem pretendentes adequados, mas isso perdurou apenas até o ano 279, quando o noivado entre a princesa dornesa e o príncipe real Rhaegar Targaryen foi anunciado aos reinos. No ano seguinte, 280, veio o casamento entre os príncipes, no Grande Septo de Baelor, e logo depois, ambos se mudaram para a fortaleza insular de Pedra do Dragão. Mais tarde naquele mesmo ano, o primeiro dos filhos do casal nasceu, a princesa Rhaenys. Quando a criança foi apresentada aos pais de Rhaegar, disse que a rainha Rhaella recebeu Elia e a filha de forma calorosa, como seria de se esperar, mas o rei Aerys se recusou a sequer tocar a criança, e reclamou em voz alta que ela cheirava a dorneza, algo profundamente descortês e depreciativo, que criou mais uma rusga entre pai e filho, e deixou a princesa Elia profundamente embaraçada. O casamento entre Elia e Rhaegar era algo cordial, mais marcado por um carinho leve e respeitoso do que propriamente por uma paixão arrebatadora, mas ainda assim, parecia que tudo corria bem para o casal.
O ano de 281 após a conquista assistiu ao grandioso torneio em Harrenhal, ao qual a princesa compareceu para assistir às listas das quais Rhaegar participaria. Tudo estava correndo bem, até que no último embate, após a vitória final do príncipe, tudo mudou quando ele passou deliberadamente por Elia, que se encontrava na arquibancada principal, e foi depositar a coroa de rosas azuis da Rainha do Amor e da Beleza sobre o colo de Lyanna Stark, a filha do Senhor de Winterfell. Aquele foi o momento em que todos os sorrisos morreram, e foi também o momento em que Elia foi humilhada de maneira mais contundente pelo marido, pois todos esperavam que ele fosse, naturalmente, eleger sua própria esposa como sua rainha do amor e da beleza, o que acabou por não acontecer. Em 282, o segundo dos filhos do casal, o príncipe Aegon, veio ao mundo, embora o esforço decorrente do parto quase tenha matado Elia, e os mestres tenham sido categóricos ao afirmarem a Rhaegar que mais uma criança seguramente mataria sua esposa. Nesse mesmo ano, Rhaegar partiu de Pedra do Dragão, deixando Elia e os 2 filhos na fortaleza, enquanto partia com um grande grupamento de homens. Pouco tempo depois, descobriu-se que tanto o príncipe quanto Lyanna Stark haviam desaparecido juntos, e tal evento foi um dos estopins que levariam à explosão da rebelião de Robert ainda em 282. Elia e os filhos foram chamados de volta a Porto Real por ordem do rei, pois o irmão da princesa, Doran, estando furioso com a forma como Rhaegar a vinha tratando, havia sido lento em sua resposta à convocatória real para o combate, o que fez com que Aerys, naqueles tempos profundamente desconfiado de tudo e de todos, sentisse o cheiro de traição no ar. Sendo assim, sua graça desejava manter Elia e os filhos próximos, tanto para garantir a lealdade de Lança Solar quanto para prevenir qualquer tentativa de usurpação do trono por Rhaegar, já que mesmo no auge do conflito contra os rebeldes, Aerys ainda tinha suspeitas quanto ao próprio filho. Sua graça fez também questão de relembrar ao tio de Doran e Elia, príncipe Lewin Martell, um de seus cavaleiros brancos, de que qualquer deslealdade vinda de sua parte também resultaria em represálias contra a princesa, como forma de assegurar sua continuada lealdade ao rei e somente ao rei. Quando Rhaegar finalmente retornou à corte para assumir o comando dos exércitos lealistas, príncipe Lewin o acompanhou, na liderança dos 10.000 lanceiros dorneses eventualmente enviados por Doran para contribuir com o esforço de guerra, e ambos partiram em direção às terras fluviais, onde pretendiam confrontar a hoste rebelde principal e definir a luta de uma vez por todas. Elia e os filhos permaneceram na corte, e ainda que ela e Rhaegar tivessem tido seus problemas no casamento, ambos se despediram efusivamente antes da partida do príncipe para a batalha. Durante grande parte da rebelião, a casa Lannister havia permanecido distante da luta e alheia aos combates, mas após a morte de Rhaegar e a derrota lealista no Tridente, eles se puseram em movimento, em direção à capital, e se encontravam agora nos portões da cidade pedindo pela licença real para adentrarem. O Rei Louco naturalmente deu sua permissão, mas o que se seguiu a isso foi o saque a Porto Real, a traição final das forças ocidentais que resultaria na queda final dos dragões. Elia, que sabia bem que as chances estavam contra os Targaryen e, consequentemente, contra si mesma, havia implorado ao rei que lhe permitisse partir com os filhos junto à rainha Rhaella e ao jovem príncipe Viserys de volta à Pedra do Dragão, onde estariam a salvo no caso de a capital cair, mas Aerys a proibira de fazê-lo, ainda querendo contar com ela e os filhos por perto para assegurar a lealdade dornesa. Por conta disso, a princesa, Rhaenys e Aegon se encontravam vulneráveis quando as forças Lannister invadiram a Fortaleza Vermelha. Elia e Aegon se encontravam em seus aposentos, enquanto Rhaenys, assustada com os sons da batalha, havia se refugiado no quarto de seu pai, se escondendo por debaixo da cama. Elia queria partir atrás de sua criança, mas antes que tivesse a chance de fazê-lo, foi interpelada por um monstro em forma humana, usando uma aterradora armadura de aço baço cinzento, e que viera em seu encalço. Era Sir Gregor Clegane, um dos homens mais mortíferos da hoste ocidental. Sem dizer nenhuma palavra, o imenso cavaleiro arrancou Aegon aos prantos do seio da mãe e, sem cerimônias, atirou sua frágil cabeça contra uma das paredes do aposento, esmagando-a e fazendo com que seu sangue e seus miolos se espalhassem para o ar. Ele então se virou a Elia, que gritava no mais profundo terror e, ainda com os restos do filho em suas manoplas, a agarrou e arrancou fora suas vestes, para então estuprá-la por sobre sua própria cama.
E então, com o emprego de sua enorme espada de 2 mãos, Sir Gregor se posicionou e cortou o frágil corpo da princesa em 2 com um só golpe, encerrando sua vida e dando um fim ao seu enorme sofrimento.